Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Olá, transformadores! Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Hoje, o Evangelho nos apresenta um milagre que ele não só saciou a fome de uma multidão, mas também mostra o tamanho da compaixão, da generosidade e o cuidado de Deus. No início da passagem, Marcos diz que ao ver a multidão, Jesus teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Esse olhar de Jesus, ele vai além só da observação, porque ele vê as necessidades do povo. E não é apenas a fome física, mas a fome de sentido, a fome de direção, de cuidado. E o amor de Jesus, ele se manifesta nessa compaixão, que o leva a parar tudo o que estava fazendo para atender aqueles que estavam ali, esperando por algo que nem sabiam como pedir. Diversas vezes nos sentimos como essas ovelhas sem pastor. Na correria da vida, nos encontramos em busca de algo que nunca está em nosso alcance. O vazio existencial, o cansaço, a solidão. Tantas vezes buscamos respostas e soluções, mas o que realmente precisamos é do amor de Deus, que nunca falha e que é sempre, sempre suficiente. Quando os discípulos percebem que a situação era desesperadora e não tinham recursos suficientes para alimentar a multidão, eles apresentam suas limitações a Jesus. Este lugar é deserto, já é tarde e as pessoas estão com fome. E o que Jesus faz? Jesus pede que eles ofereçam o pouco que têm, mesmo que pareça insignificante diante da grande necessidade. Dá-lhes vós mesmos de comer, ele diz. Jesus, ele não pede que os discípulos resolvam o problema com suas próprias forças, mas que se envolvam no processo, que confiem no poder de Deus. Quando os discípulos mostram o que têm, 5 pães e 2 peixes, Jesus, com a sua bênção, multiplica o que parecia insuficiente. E ao final, todos ficam satisfeitos e ainda sobram 12 cestos cheios. O verdadeiro milagre não é uma multiplicação física, mas espiritual. O amor de Deus, quando é partilhado, ele nunca se esgota, ele se multiplica. O que parece pouco se torna muito. E deve ser sempre o reflexo do reino de Deus. Quanto mais damos, mais recebemos. O amor de Deus não exige grandiosidade, mas a confiança de que Ele pode fazer muito com o que temos. E esse milagre ele aponta para algo muito maior, a Eucaristia. O gesto de Jesus de pegar os pães, dar graças, partir e distribuir entre os discípulos é o mesmo gesto que ele realizará na última ceia.
ao instituir o sacramento do corpo e sangue de Cristo. O milagre dos pães antecipa o momento em que Jesus se dará a si mesmo como um alimento espiritual para todos. Aquele pão que se multiplicou, que saciou a fome física da multidão, é o mesmo pão que ele se oferece a nós todos os dias na Eucaristia, para alimentar nossas almas e nos dar vida eterna. Eu li outro dia algo muito duro, mas que é verdadeiro, que os reis magos saíram de seu lugar, da sua zona de conforto, viajaram um tempão para ir adorar Jesus. E hoje, muitos não viajam sequer 15 minutos ou até atravessam a rua para ir à missa. É triste. Mas voltando para a multiplicação dos pães, nós somos chamados a olhar para o nosso dia a dia e perceber como em nossa vida também podemos ser instrumentos de Deus para multiplicar o amor e o cuidado. Eu sei que às vezes nós achamos que não temos o suficiente para oferecer. Talvez seja tempo, talvez seja energia ou até recursos materiais. Mas a lição de Jesus, ela nos ensina que o pouco que temos, quando colocado nas mãos de Deus, se transforma em muito. Ele nos ensina a compartilhar, a ser generosos, a confiar que Ele multiplicará o que oferecemos, como Ele fez com os pães e os peixes. Mas não adianta lermos o Evangelho, refletirmos juntos, se não nos motivamos para a ação. Então, o que é que nós temos em nossas mãos que podemos oferecer aos outros? Seja no trabalho, na paróquia, na família, nós somos chamados a dividir o que temos. Seja o que for, sem medo de que não será suficiente. Porque nas mãos de Deus tudo se transforma. O amor, a atenção, o cuidado, o perdão, a paciência, tudo isso são pães e peixes, que quando oferecidos com generosidade, podem multiplicar-se e tocar o coração daqueles que mais precisam. Ao nos aproximarmos da Eucaristia, que possamos também lembrar que assim como Jesus saciou a multidão com pão físico, Ele se oferece a nós como esse alimento espiritual para a nossa caminhada. O amor que Ele compartilhou conosco, agora é nossa missão partilhar com os outros, multiplicando a compaixão, a generosidade e a coragem de viver a vida que Ele nos ensinou. Então que esse milagre, que a Eucaristia também inspire a sermos mais generosos, a confiar mais na providência divina e a lembrar que nas mãos de Deus sempre haverá alimento suficiente para todos. Nós devemos ser canais do seu amor, dividindo um pouco que temos e assim multiplicando as bênçãos de Deus em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Paz e bem. É tudo que tem.